O fim de uma era e o início da informação em A Lenda do Repórter Esso. Prepare-se para uma viagem no tempo, um mergulho em um período onde as notícias não chegavam na palma da mão, mas através de uma voz grave e de um jingle que ecoava em milhões de lares. Para os mais velhos, um convite à nostalgia. Para os mais novos, uma janela para compreender como o mundo recebia as notícias antes da era digital. Estamos falando do Repórter Esso, o noticiário que, por décadas, foi a principal fonte de informação no rádio e, posteriormente, na TV brasileira. A era de ouro da voz da notícia. Imaginem uma época em que não existiam redes sociais, portais de notícias 24 horas ou alertas de última hora no celular. A informação era um bem precioso, entregue em horários fixos, com uma formalidade e um impacto que hoje parecem quase míticos. O Repórter Esso nasceu em 1941, nos Estados Unidos, patrocinado pela Standard Oil, a mais tarde ExxonMobil, detentora da marca Esso, e rapidamente se espalhou pela América Latina. No Brasil, ele chegou ainda em 1941, primeiramente no rádio, e depois na televisão, a partir de 1952. A voz de Eron Domingues, que se tornou a marca registrada do noticiário por mais de 20 anos, era inconfundível. Grave, pausada e com uma dicção perfeita, ela trazia uma credibilidade inquestionável. O famoso jingle, o seu noticiário de rádio ou de televisão patrocinado pela Esso, o seu posto de confiança Repórter Esso, era um convite à atenção, um sinal de que algo importante estava prestes a ser revelado. Era a era da autoridade da voz, da notícia filtrada e apresentada com reverência. Manchetes que mudaram o mundo e o Brasil. O Repórter Esso cobriu alguns dos eventos mais transformadores do século XX. Vamos reviver alguns deles, imaginando o impacto que essas notícias tinham na vida das pessoas. O fim da Segunda Guerra Mundial. A 1945 Repórter Esso anuncia o fim da Segunda Guerra Mundial. A voz de Eron Domingues ecoou nos rádios de todo o Brasil, levando alívio e esperança para milhões de famílias que aguardavam ansiosamente pelo desfecho do conflito. Era o fim de um pesadelo global, e o Repórter Esso foi o mensageiro dessa tão esperada paz. A notícia era guardada com apreensão, e sua confirmação trouxe uma explosão de emoções nas ruas das cidades. A queda de Getúlio Vargas. A 1945 no cenário político brasileiro, o noticiário foi fundamental ao noticiar a queda do então presidente Getúlio Vargas, pondo fim ao Estado Novo. A forma como essa notícia era apresentada, com a solenidade e o peso que o momento exigia, mostrava a influência do Repórter Esso na formação da opinião pública e na compreensão dos grandes movimentos políticos do país. A construção e inauguração de Brasília, anos 50 e 1960. À medida que a nova capital do Brasil surgia do Cerrado, o Repórter Esso acompanhava cada fase da construção e, finalmente, a sua inauguração. Reportagens detalhadas sobre o avanço das obras, a visão de Juscelino Kubitschek e a mudança da capital federal para o interior do país eram transmitidas com a seriedade que um projeto dessa magnitude merecia. Para muitos brasileiros, o Repórter Esso foi o primeiro contato visual e sonoro com a grandiosidade de Brasília. A morte de John F. Kennedy. A 1963 O assassinato do presidente americano John F. Kennedy chocou o mundo. O Repórter Esso, com sua rede de correspondentes internacionais e sua agilidade, para a época, trouxe a notícia com impacto e dramaticidade. A notícia de um líder tão carismático e jovem sendo assassinado em plena luz do dia foi um divisor de águas, e a voz do noticiário transmitiu a comoção global que se seguiu. O golpe militar de 1964 no Brasil. Em um dos momentos mais delicados da história brasileira, o Repórter Esso foi um dos veículos que noticiou os acontecimentos que levaram à instauração do regime militar. Embora sob o contexto de controle e censura que se seguiria, o noticiário registrou os eventos iniciais que culminaram na tomada de poder pelos militares, informando a população sobre a grave crise política. O primeiro homem no espaço. A 1961 Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético, foi o primeiro ser humano a ir ao espaço. Essa façanha, um marco na corrida espacial e na história da humanidade, foi anunciada pelo Repórter Esso com a empolgação contida e a importância que o evento merecia. Era a prova de que a ciência e a tecnologia estavam levando a humanidade a novas fronteiras, e o noticiário era a janela para esse novo universo. Do jingle à notificação push e à evolução da informação. O Repórter Esso foi um pioneiro. Ele estabeleceu um padrão de noticiário conciso, direto e com foco nos fatos, algo que influenciaria o jornalismo por décadas. Sua última edição no rádio foi em 1968, e na TV, em 1970, marcando o fim de uma era. Hoje, vivemos em um ecossistema de notícias completamente diferente. Se antes esperávamos o horário do Repórter Esso, hoje somos bombardeados por informações de todas as fontes e a todo instante. Notificações push nos celulares, feeds infinitos nas redes sociais,
podcasts, vídeos de 60 segundos, a informação é onipresente, instantânea e, muitas vezes, efêmera. Essa transição do "quem bate" é o frio, da propaganda das pernambucanas para o noticiário do Repórter ESSO reflete uma sociedade que estava se urbanizando e se conectando. O consumo de notícias, assim como as compras, era um evento. Hoje, é um fluxo constante. Será que em meio a tanto barulho, ainda há espaço para a credibilidade e a autoridade que uma voz como a de Aaron Domingues transmitia? Ou a agilidade e a democratização da informação, mesmo com seus desafios de fake news, são um caminho sem volta? A história do Repórter ESSO nos faz refletir sobre a importância da fonte, da curadoria e da forma como consumimos as notícias, ontem e hoje. Que tal imaginar como seria um Repórter ESSO na era do TikTok e da inteligência artificial? Deixe sua imaginação voar!